Juízes capítulo 16, versículo de número 7, Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio da estopa chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Amém. Podeis assentar. Na sequência do versículo 11, mais uma vez, Sansão vai falar a mesma coisa. Agora, se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas. Primeiro, cordas de arco, cordas úmidas, arco da flecha, que ainda estava em processo de elaboração. Depois, com cordas novas que nunca foram usadas. E quando ele pede para ser amarrado, e a mulher então pede as cordas e ele é amarrado, quando ele está devidamente amarrado, ela então vem e fala: Sansão, os inimigos estão vindo aí. E o texto diz 2 vezes, e eu vou repetir isso aqui, essas 2 vezes. Então ele arrebentou aquelas cordas, ele quebrou aquilo tudo, mas ele arrebentou com tanta facilidade, que diz o texto aqui, que pareciam que não eram cordas, eram estopas chamuscadas e colocadas no fogo. Ou seja, ele quebrou aquilo com tanta facilidade que aquelas cordas úmidas, novas, fortes, resistentes, elas se desfizeram nas mãos dele. Tanto as primeiras cordas quanto as segundas cordas. Qual é o princípio desse texto? Sansão é um servo de Deus, Sansão é crente, é um nazireu. Sabe o grande perigo, e é isso que eu quero falar para mim nesse último dia de abril, dia 30 de abril, né? Último dia. É o perigo que a gente acaba caindo e mergulhando e vivendo, que a gente acaba se convencendo que a gente consegue solucionar vou chamar as melecas, né? As negligências com muita facilidade. E isso cria em nós um sentimento que, não, a gente consegue. Isso aí isso eu resolvo fácil. Isso eu resolvo fácil. São aqueles pecados, aquelas quebras de princípio que a gente resolve fácil. Alguém nos olha, rapaz, o cara agora está enrolado, cara. Mas, num movimento, rapaz, o cara saiu bem. O cara saiu bem. Olha, se saiu bem. Então, ele vai entrando naqueles BO, boletim de ocorrência, mas vai saindo bem. Então, sai bem uma vez, sai bem outra vez, e ele acaba acreditando que ele é o cara, que ele é maior do que os próprios problemas que ele cria. A primeira mensagem de Jesus, lá no Sermão do Monte, a primeira palavra, no capítulo 5 de Mateus, ele diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito. E sabe quem é pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que nunca se enxerga maior do que ele próprio é. Amém. Aquele que quer, ele é aquele que está sempre no sapatinho. Como diz um conhecido, 20 por 20, ele está sempre no sapatinho. Quando a gente começa a entrar em enrascada e virar o jogo, entra em enrascada e vira o jogo, pode me amarrar, pode me amarrar que eu vou ficar fraco. Aí amarra, dá um nó, aí ele, ele acaba acreditando
que ele sempre vai se sair bem. Ele acaba acreditando que ele sempre vai se dar bem. E às vezes não. Eu quero, nesse último dia de abril, eu quero fazer uma pergunta para mim e quero que seja para você. Quantos escapes você teve em abril? Quantos saltos mortais você deu? Quantos livramentos você acabou tendo? Eu vou fazer um pedido para você e faço com autoridade profética. Não repita maio o que você praticou em abril. O que deu certo em abril, necessariamente, vai dar certo em maio. A gente mentiu uma vez em abril e conseguiu resolver. Mentiu 2 vezes, conseguiu resolver. Deu uma puladinha no muro, conseguiu resolver. Deu uma rasteira aqui, conseguiu resolver. E a gente acaba acreditando que maio vai ser a mesma coisa. Uma voltinha aqui, uma cambalhota ali, vai bater de frente. Daqui a pouco, aquele homem que quebra cordas, daqui a pouco, aquele homem vai ser derrotado. Vai ter os olhos furados, aquele homem vai ser escorraçado, aquele homem vai ser destronado, aquele mesmo que era o parrudão, que sempre se dava bem. Eu não sei porquê nem para quem, mas eu sei que é para alguém. Não repita maio o que você fez em abril. Não repita aquela voltinha, aquelas mentirinhas, aquelas cambalhotazinhas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu quero pedir que a mim e a você, que maio seja um tempo de uma vida nova. Aleluia. Um tempo de uma novidade, um tempo de um novo comportamento. Para de ficar dizendo por aí, não, Deus sempre me guarda. Deus sempre me guarda, a casa vai cair. Não, Deus sempre dá o livramento. Sempre eu consigo, Deus dá o escape. Vai cair a casa, por uma razão. Eu quero terminar. Há um versículo no Salmo 124, e esse texto veio ao coração hoje, nessa manhã. Salmo 124, versículos 6 e 7. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Sabe quem nos livra? É o Senhor. Foi o Senhor que não nos deu, não foi nós que escapamos ou que fomos mais espertos. Agora, olha o versículo 7. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço, ou seja, não fui eu que rompi, foi a bondade e a misericórdia de Deus que quebrou aquele laço. Então, é melhor não ficar arranjando sarna para se coçar. Então, maio vai ser diferente. Você não pisa na bola, não brinca com o perigo, não pede para ser amarrado, para que Deus te dê o verdadeiro livramento. Vamos orar nesse momento? Deus abençoe. Não brinca com fogo. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que haja escape, que ninguém venha negligenciar e fique dizendo, me amarra que eu escape. Em nome de Jesus, não brinca com o pecado, não brinque com o diabo, não brinque com isso, porque Deus não se agrada desse negócio. Em nome de Jesus, dizemos amém, amém e amém.